Amado, fui envenenado pela minha madrasta. Quando morri no hospital, o anjo do Senhor me transportou para o mundo celestial, graças ao seu veículo celestial. Quando pousamos nas terras fronteiriças do mundo celestial, vi uma multidão diante de uma luz intensa vinda de um trono. Não consegui ver ou identificar quem estava sentado no trono. Então, de repente, da luz que emanava do trono, uma voz soou. Era uma voz estrondosa e explosiva. Como resultado, a multidão dos redimidos e as miríades de anjos santos caíram no chão. Ninguém conseguiu suportar a voz estrondosa e explosiva. Os seres viventes estavam no chão. Os anciãos estavam no chão, a miríade de anjos e a multidão de santos estavam no chão. Eu também desabei no chão. Quando me levantei, notei que o Senhor estava emitindo decretos, ordens e instruções aos santos anjos. Como não pude suportar a glória, virei-me para verificar o anjo alto e robusto que me trouxe aqui para que ele pudesse me tirar. Para minha surpresa, vi esse enorme anjo no chão, assim como a miríade de anjos aqui. A humanidade não tem ideia sobre Jesus Cristo. Não estamos lidando com um homem, mas com o próprio Criador. Enquanto estávamos no chão, vi 2 anjos poderosos e brilhantes. Eles estavam muito bem vestidos em comparação aos outros. Eles tinham um pote contendo água e estavam aspergindo a multidão de santos e a miríade de anjos que desabaram no chão. Eu estava pensando, por que esses anjos estão borrifando água nas pessoas? Mas enquanto o anjo borrifava água, a multidão estava se levantando do coma. Então a voz do Senhor Jesus Cristo começou a se dirigir à multidão que estava em silêncio. Eu vi a miríade de anjos e os redimidos com suas cabeças abaixadas. Quando o Senhor estava se dirigindo à multidão, eu não conseguia entender o que o Senhor estava dizendo porque isso era em uma linguagem celestial. O poder e a glória da voz do Senhor eram insuportáveis e pesados demais para mim. Eu não conseguia suportar o peso da glória. E a carga elétrica neste lugar era demais para um homem mortal como eu. Quando os 2 anjos que estavam aspergindo a multidão chegaram até mim, eles aspergiram água em mim. Quando essa água foi aspergida em mim, notei que o medo e o pânico que estavam em mim desapareceram. Senti uma paz incrível. Imediatamente meus ouvidos se abriram e comecei a entender a linguagem do céu e tudo que o Senhor Jesus Cristo estava dizendo. O Senhor tem uma linguagem. Quanto mais nos aproximamos dele, mais entendemos sua linguagem. Quando meus ouvidos se abriram, ouvi o Senhor dando ordens aos anjos para transportar cada um dos recém-chegados para seu lugar. Toda vez que o Senhor dava ordens, eu via 2 ou 3 anjos pegando a nova alma e estabelecendo-a no céu. Quando chegou a minha vez, notei que o Senhor lidou comigo de forma diferente. Ouvi o Senhor dizendo ao anjo: Este não é o momento para meu filho Benjamim vir aqui, você vai devolvê-lo à terra. Cheguei à conclusão de que há um tempo determinado para cada homem na terra. Ouvi o Senhor dizendo ao seu anjo: Estou devolvendo Benjamim para que o mundo saiba que eu sou Deus. Estou acima do veneno e de todo o poder da terra. A terceira coisa que ouvi o Senhor dizer ao seu anjo: Estou devolvendo Benjamim porque quero demonstrar ao mundo que seu fôlego de vida está em minha mão. Tenho o poder de tirar seu fôlego e devolvê-lo. Tenho poder sobre sua vida. Então o Senhor disse ao seu anjo: Você não devolverá Benjamim assim. Você mostrará a ele coisas que ele contará à igreja e ao mundo. Imediatamente vi 4 anjos pousando ao meu redor. Eles me levantaram. Um dos anjos do Senhor me disse: Você ouviu a ordem e a instrução do Senhor. Temos que lhe mostrar mistérios ocultos que você revelará à igreja. Os anjos me levaram de volta para casa onde vi 3 portais. Após abrir o segundo portal, o anjo me colocou no meio. Perguntei a eles o porquê. Eles responderam: Benjamim, você verá coisas horrendas e assustadoras para onde estamos indo. Eles disseram: Muitos na terra não sabem nada sobre essas coisas. Você tem a responsabilidade de revelar e contar à igreja o que vê aqui. Nós lhe mostraremos aquele que está atormentando a terra. Queremos que você tenha uma visão do diabo, seu mundo e sua estratégia para que você possa contar à igreja. O anjo do Senhor me fez visitar os 7 mundos do diabo. Notei que em seus 7 reinos, o diabo é considerado Deus, assim como tratamos Jesus Cristo na terra. O anjo do Senhor me disse: O diabo mora no 7º mundo, onde ele não pode ser alcançado pelas orações da igreja que não o alcança.
Há barreiras estabelecidas no portal dos 7 reinos para impedir que as orações perturbem o mundo do diabo. Na verdade, nós seguimos o caminho com os 2 anjos, quando de repente eles me disseram para estar no meio deles. Eu não sabia o que estava errado. O anjo disse: Você está prestes a ver coisas aterrorizantes, mas não queremos que essas entidades vejam você. Enquanto avançávamos, o anjo de Deus disse: Benjamim, olhe ali. O que você está vendo? Primeiro obstáculo: resistência à oração. Quando olhei, vi a uma distância relativa seres humanoides altos e robustos segurando escudos metálicos ao redor de um bloqueio de estrada. Eu disse ao anjo do Senhor: vejo humanos robustos segurando armas metálicas. O anjo do Senhor disse: Benjamim, estes não são humanos. Estes são demônios, embora tenham uma forma humana. Eles podem tomar qualquer forma que quiserem. Eles montaram este bloqueio para impedir que qualquer um entre nos 7 reinos. O anjo me disse: Benjamim, o diabo notou que as igrejas na terra estão se multiplicando, e as orações estão proliferando em todos os lugares da terra. As orações contínuas dos filhos de Deus estão ameaçando seus 7 reinos. Portanto, ele se sentiu obrigado a tomar medidas de proteção e defesa contra a igreja e as orações que estão surgindo e ameaçando seu reino. Essa é a razão pela qual esses bloqueios são colocados aqui pelo diabo, porque a oração tem o poder e o potencial de virar o reino de Lúcifer de cabeça para baixo. O propósito desse bloqueio é impedir que a oração vinda de qualquer igreja na terra entre nos 7 mundos do diabo. Os demônios humanoides no bloqueio são instruídos a impedir que a oração penetre no mundo de Lúcifer a todo custo. Esses demônios estão armados com armas metálicas projetadas para se opor e destruir as vidas de oração dos filhos de Deus. O anjo do Senhor me disse: Benjamim, esse obstáculo não é apenas defensivo. Quando um cristão está acumulando pressão sobre o reino das trevas por meio de oração intensa, esses demônios não apenas resistirão à sua oração. Eles tomarão medidas proativas e defensivas. Eles iniciarão um ataque contra a vida de oração daquele crente em particular. Na verdade, se você estiver orando e jejuando continuamente, eles enviarão uma delegação em sua vizinhança, em sua rua e complexo para encerrar sua vida e ciclo de oração. Primeiro eles virão com um espírito de sono ou torpor. Eles começarão atacando sua oração noturna antes de dormir. Então você começará a perceber que toda noite quando você começa a orar antes de dormir, você será levado embora em seu sono. Você começará, mas nunca terminará a oração. Se você ainda continuar a orar apesar do espírito de sono, eles reduzirão significativamente a duração de sua oração. Quando você perceber que em vez de orar por 1 hora, você só pode se dar ao luxo de orar por meia hora, você deve entender que está sob ataque. O anjo disse: Superar essa tática é simples. Não espere quando for dormir. Você pode orar mais cedo, quando a hora de dormir ainda estiver bem longe. A segunda tática é distração e interrupção. Eles usarão sua esposa, marido ou amigo para impedi-lo de estar na presença de Deus. Eles usarão a pessoa mais próxima de você para impedi-lo de ler a palavra, de orar e de frequentar a igreja. Pessoas que estão próximas de você podem ser usadas como um instrumento do inimigo para interrupção e ofensa. Sua esposa ou marido pode ser usado como um instrumento de demônios contra a vida de oração e leitura da Bíblia. Esses são momentos essenciais na vida de um cristão. Esses demônios influenciarão as pessoas ao seu redor a interromper seu programa de ir à igreja, enviando-lhe um visitante quando você estiver prestes a ir à igreja ou criando uma circunstância e situação improvisadas. Sua esposa e marido podem ofendê-lo, graças à influência demoníaca, a fim de removê-lo da atmosfera de Deus. Você deve ter discernimento para entender que a pessoa que o ofende está sob influência demoníaca. O anjo me disse que há uma posição de oração que deixará o diabo bravo, que é orar de joelhos. O diabo não gosta porque ele conhece os princípios bíblicos. O diabo sabe que a Bíblia diz que todo joelho se dobrará. Esses joelhos que estão se dobrando estão orando o Pai. O diabo sabe que mesmo que o homem que está orando não tenha nascido de novo, quando Deus olha para ele nessa posição, ele obtém honra e prazer porque ele sabe que é para ele. As pessoas não gostam dessa posição e o diabo também não gosta. Segundo obstáculo:
Acompanhamento e monitoramento. Mais tarde, rompemos o primeiro bloqueio e acabamos diante de um segundo bloqueio. Meu anjo companheiro disse: Benjamin, este segundo bloqueio é para o acompanhamento e monitoramento. Os anjos me disseram que eles protegem os crentes na terra, como está escrito no Salmo 34, 7. O anjo do Senhor acampa ao redor daqueles que o temem, e os livra. Meus anjos companheiros me disseram que, além de seu posicionamento ao redor dos crentes, há também 2 demônios delegados por este segundo obstáculo para seguir os cristãos. Esses demônios são chamados de demônios guardiões. O propósito deles não é lutar ou combater você, mas monitorar e ficar de olho em você 24 horas. Se você pecar e se pecar, um demônio guardião ficará, mas um viajará rapidamente para o 7º reino para relatar ao seu senhor: o homem que está lutando, batalhando e travando a guerra contra nós acabou de cometer um pecado, podemos puni-lo. Querido irmão e irmã, quando você pecar, você deve confessar imediatamente por causa dos demônios guardiões que estão monitorando espíritos. Eles publicarão as notícias no 7º reino do diabo. E ele incitará todos a tomarem medidas contra você. Amado, quando você peça, você dá ao diabo um direito legal sobre você em muitos aspectos da sua vida, e coisas que normalmente eram protegidas na vida do cristão receberam o direito legal de serem tocadas pelo diabo. Então o mandato desses 2 demônios é monitorar e relatar quando o crente comete pecado. Queridos irmãos e irmãs, há coisas que acontecem aos cristãos que os incomodam. Eles se perguntam por que o Senhor permitiu que isso acontecesse, mas, na verdade, foram eles que abriram a porta. Como resultado, o inimigo foi capaz de tocar e destruir aspectos de suas vidas. Terceiro obstáculo: reino marinho. Depois de passar por esses 2 bloqueios mantidos por demônios, estávamos caminhando quando o anjo disse: Benjamin, você vê algumas coisas? Eu respondi: posso ver uma cidade de longe. O anjo disse: O que você está vendo é o primeiro reino de Lúcifer. As pessoas vêm para esse reino da água. A água é o portal usado pelos satanistas para viajar para esse reino. Então o anjo me levou para dentro da cidade. Quando entramos na cidade, vi batalhão após batalhão de soldados, assim como na terra. No entanto, eles eram demônios. Eram tropas de soldados aqui e ali. A população era exclusivamente demoníaca. Eles não eram humanos. Mas esses demônios tinham a aparência de soldados e guerreiros humanos comuns, e cada um deles tinha uma arma na mão. A cidade era habitada por regimentos de todos os tipos de soldados equipados com mergulhadores e vários armamentos avançados. Outros batalhões tinham facas e espadas. Outros regimentos tinham armas semelhantes às usadas na terra. Os anjos me disseram: Essas tropas não são humanos. Eles são demônios e suas armas não matam o corpo, mas neutralizam seus espíritos. Eles fazem os humanos caírem em pecados. Os demônios podem atirar pensamentos nos corações e mentes das pessoas que os farão cometer pecados de todos os tipos. Eu vi diversos tipos de armamento e munição. A população deste reino era toda de soldados uniformizados e eles tinham armas nas mãos. O anjo do Senhor me disse: Benjamin, este é o exército de Lúcifer e seu armamento. O diabo confia neles e seu coração está neles. Mas há uma diferença entre o exército e as armas terrestres e o exército de Lúcifer e seu armamento. Todas as tropas neste reino são treinadas e armadas para confrontar e batalhar com a igreja na terra. Eles são responsáveis pelo confronto direto e pela guerra com os filhos de Deus. Todas as lutas e combates enfrentados pela igreja se originam deste reino. Como você pode ver, as armas são diversas aqui. Assim como as muitas atitudes humanas, pecados e fraquezas. As armas do exército de Lúcifer destroem a fé dos crentes. Eles podem atacar e neutralizar sua vida de oração porque a oração é extremamente perigosa para eles. O anjo do Senhor me disse: O primeiro e mais importante propósito do primeiro mundo do diabo é identificar e localizar as igrejas que pregam a santificação e as igrejas que estão preparando os fiéis para o arrebatamento e o reino eterno. Uma vez que este reino identifique uma igreja que esteja pregando a mensagem do fim dos tempos e a santidade, eles declararão guerra contra essa igreja para impedi-la de despovoar o reino das trevas.
O reino das trevas virá contra qualquer igreja que pregue a santidade e prepare as pessoas para o arrebatamento. As igrejas de reavivamento que são fortes em oração serão apontadas como alvos potenciais. As igrejas vivas que perseveram em oração e jejum enfrentarão a força total desses exércitos e suas tropas. Eles tentarão atacar essa igreja de forma sistemática. Primeiro mundo, igrejas em batalha. Então o anjo do Senhor disse: Benjamim, vamos visitar o governante do primeiro reino do diabo. Quando chegamos ao palácio do governante do primeiro reino do diabo, vi uma cobra enorme e longa, mas notei que sua parte superior era como a de um humano. Ele tinha 2 chifres e no meio dos 2 chifres vi um fogo queimando. O anjo do Senhor disse: Este demônio é chamado Capitão Chamas. Este é um demônio lutando contra a igreja. Ele é contra a igreja, orações e serviço. Suas tropas demoníacas emergem para a superfície da terra, principalmente do cemitério, que é um portal para o mundo escuro. Um banheiro também é um portal. Os satanistas sabem o que é um banheiro. É um lugar onde eles fazem encantamentos. Quando o primeiro reino vem contra uma igreja local, esses demônios visitarão a autoridade local e o escritório do governo e tentarão confundir os documentos da igreja. Eles tentarão fechar aquela igreja por meio da emissão do documento. Toda vez que uma igreja tem um problema documentado, você só precisa adivinhar que o exército do inimigo já está implantado e trabalhando na autoridade local ou no governo. O diabo não se importa com igrejas mortas. Se esses demônios falharam em termos de documentos legais, eles entrarão na igreja. Eles terão como alvo os líderes de diferentes departamentos que serão seus alvos principais. É por isso que peço que orem pelas pessoas que lideram os departamentos da igreja. Se eles tentaram e falharam em derrubar esses líderes, eles tentarão usar membros desses departamentos que estão vivendo em uma distração e atirarão neles. A munição não os matará porque não foi projetada para esse propósito. A munição implantará pensamentos malignos e o coração maligno será posicionado na mente do alvo. A atitude da vítima mudará e, assim, ela se voltará contra o líder do departamento, começará a fofocar contra o líder. Os demônios farão com que essas traições, calúnias e fofocas cheguem ao líder para que ele fique magoado e perturbado. E à medida que a difamação continuam, o líder será desencorajado. Se um líder não for forte, ele desistirá e descansará de seu compromisso de servir. Esta será a vitória deste exército das trevas. A realidade é que as pessoas que o receberam nunca serão capazes de servir da maneira que o líder faz. Como resultado, esse departamento entrará em colapso. Então as pessoas se lembrarão do líder que desistiu. Se você é um líder de um departamento, você deve entender que todos os ataques de pessoas na igreja ou no seu departamento não são de pessoas, mas dos demônios implantados contra a igreja. Se o regimento de tropas mobilizado na igreja não estiver conseguindo derrubar os líderes do departamento, eles atacarão os membros da igreja. Ninguém está na zona desmilitarizada, estamos todos em guerra. Se você não conseguir enfrentar o inimigo enfrentará você. O anjo do Senhor me disse que os demônios irão verificar a mensagem que o pastor está preparando no dia do culto. E se eles descobrirem que a mensagem beneficiará um crente em particular, eles lutarão para impedir que esse crente venha à igreja, enviando-lhe um visitante no horário em que ele deveria vir à igreja. Só posso dizer para você não perder a igreja por causa de um visitante. Eu disse que a entidade que governa esses exércitos do primeiro reino é uma enorme cobra com cabeça humana, mas em sua cabeça, há 2 chifres e entre os 2 chifres há uma chama de fogo. O nome desse espírito maligno é Capitão Chama. O anjo disse: Sua atividade principal é destruir igrejas. Se todas as suas tropas e batalhões estiverem falhando, ele deixará seu trono e virá sozinho. Ele pousará naquela igreja e rosnará sobre aquela igreja, e jogará seus 2 chifres no chão. Como resultado, a igreja será dividida em 2 campos. A divisão na igreja local é uma manifestação de seu ataque. Segundo mundo, ocultismo. Então viajamos para o segundo mundo, que é um lugar de místicos, médicos nativos e satanistas. Este reino é governado por um demônio chamado Dr. Solomon. Ele é chamado de médico porque é responsável pelo ocultismo e misticismo. Este demônio não tem mãos nem pés.
Eu o vi sentado em uma mesa. Ele é uma abominação. Você não pode vê-lo duas vezes. Este demônio é a fonte do poder do ocultismo. Eu vi dois deuses atrás de seu trono. Esses dois demônios são os que tiveram a ideia de estabelecer o trono do diabo nas igrejas ao redor do mundo. O diabo percebeu que as pessoas estão indo à igreja em grande número. Ele teve essa estratégia de construir igrejas satânicas. Amados, o diabo está abrindo igrejas em todos os lugares. Ele está dando dinheiro para pastores ocultistas construírem mega-igrejas. E esses pastores estão realizando milagres, maravilhas e sinais. Eles realizam falsas libertações e profetizam. Uma das principais tarefas de um ocultista é roubar as estrelas e as chances das pessoas. São pessoas que nasceram para se tornar algo, mas suas estrelas e destinos foram desviados e roubados. Quando um satanista lhe dá dinheiro, ele roubará a sua estrela. A universidade é um lugar onde as estrelas das pessoas são roubadas. Muitos professores universitários estão no ocultismo e muitos médicos estão profundamente envolvidos no ocultismo. Muitas pessoas estão vivendo uma vida de pobreza e adversidade porque suas bênçãos e sorte foram roubadas. O segundo reino do diabo é a sede dos poderes ocultistas que está nas mãos do Dr. Solomon. É uma dimensão onde místicos e satanistas viajam para obter poder. Terceiro mundo, tecnologia. Então os anjos companheiros me levaram para a terceira dimensão de Lúcifer. Eles me disseram que o terceiro reino do diabo está projetando e controlando todos os operadores eletrônicos que estamos usando neste mundo. O anjo disse que o design e a concepção dos operadores tecnológicos estão aqui. Cada invenção tecnológica é um canal de poder demoníaco. Eles têm marcas que enfeitiçam o usuário. Devemos entender que os cientistas não estão lidando apenas com conhecimento científico. Eles realmente combinam conhecimento científico e conhecimento esotérico. Então você pode ir para a universidade, mas não será considerado um cientista a menos que faça parte da comunidade científica mundial, que é um corpo que reúne cientistas ocultistas. A maioria das invenções tecnológicas não tem nada a ver com conhecimento científico, mas com metafísica e conhecimento esotérico. O diabo está usando a tecnologia como uma ferramenta de manipulação. Há ocultismo na tecnologia móvel Android e Apple. Há funcionalidade no Android que deve ser evitada. Você pode ser iniciado e conectado subconscientemente. Os smartphones que os jovens estão usando estão cheios de pornografia. As redes sociais são a sede do poder satânico neste fim dos tempos. Há movimentos místicos que estão reunindo fotos de pessoas do Facebook e as usando em rituais. Internet significa muitas redes e o propósito da rede é capturar alvos. Em termos de TV, há imagens que transmitem espectadores com demônios e até mesmo crentes estão ficando com demônios só de assistir imagens de TV. Uma simples imagem de TV pode transmitir demônios para as pessoas que as assistem. Deixe-me dizer que fui preso recentemente por expor o segredo deste terceiro reino. O anjo disse: Uma vez que um aparelho elétrico ou eletrônico seja projetado neste reino, um de seus cientistas na Terra será selecionado para lançá-lo na Terra. Amados, vocês devem entender que muitos dispositivos eletrônicos são controlados pelo terceiro reino do diabo, apesar de estarem sendo usados na Terra. Deixe-me dizer que a tecnologia de telefonia móvel foi projetada no terceiro reino do diabo. Não se envolva muito em opções e funções complicadas porque há coisas escondidas lá. Você pode ser iniciado assim. Os demônios são realmente mais avançados do que os humanos. Eles podem até usar filmes para enfeitiçar a raça humana. As imagens de violência nos filmes afetam as pessoas, as imagens de pornografia afetam as pessoas, as imagens de filmes de terror criam medo. Como resultado, eles podem atrair um demônio assim, porque os demônios são atraídos pelo medo intenso. Quando as pessoas assistem a filmes, suas mentes e almas estão envolvidas. É como se estivessem participando dessas cenas de terror. Quarto mundo, manipulação do pecado na Terra. Então deixamos o mundo tecnológico do diabo. Viajamos para o quarto reino. Quando cheguei ao quarto mundo do diabo, vi muitas estradas abaixo que carregavam os nomes de diferentes pecados que as pessoas cometem na Terra.
Cada avenida e estrada deste reino é governada por um demônio que é a personificação de um pecado que as pessoas cometem na Terra. A população demoníaca do quarto mundo do diabo é responsável por enfeitiçar e assediar as pessoas da Terra para cometerem pecados. Eles colocam os humanos em cativeiro de pecados. Eu vi muitas estradas no quarto mundo, e cada estrada era controlada por um demônio específico relacionado a um pecado específico. Lembro-me de quando vimos o demônio da fornicação em sua estrada. Quando esse demônio nos viu andando em sua estrada, ele se levantou. Quando ele se levantou, notei que ele tinha órgãos sexuais masculinos e femininos. Ele era masculino e feminino, ou hermafrodita. Ele tinha o corpo de homem e mulher, ele podia copular para se satisfazer sexualmente. Esse demônio era chamado de Maimonir. Quando esse demônio estava chegando, ele começou a fazer encantamentos. Ele estava realmente enfeitiçando a população mundial para fornicar e cometer imoralidade sexual. Amados, há um demônio por trás de cada pecado cometido na Terra. Esses demônios estão assediando a população mundial ao cometer pecados. Todos os pecados cometidos pelos humanos no planeta Terra são resultado do controle e da manipulação demoníaca dos demônios do quarto reino. Esses reinos são os responsáveis pelos pecados dos humanos. Eles os calculam e orquestram ao assediar os humanos para pecar. Eu vi o demônio das mentiras neste reino em sua avenida. Este demônio é fortalecido pela tecnologia de telefonia móvel, pois as pessoas mentem facilmente no telefone. As pessoas honram este demônio no dia da mentira. Até mesmo os cristãos mentem deliberadamente naquele dia. O demônio da fornicação é encorajado no dia de São Valentim, quando as pessoas se entregam em atos sexuais ilícitos. Neste reino, eu vi a avenida do demônio da embriaguez. Eu vi o demônio da fofoca e sua avenida, o demônio do orgulho e sua avenida, o demônio da luxúria em sua avenida, eu vi o demônio do divórcio. Eu vi o demônio do acidente, eu vi o aborto. Nós também vimos demônios da embriaguez e do fumo em sua avenida. Apenas tome isso como todos os pecados cometidos na Terra são orquestrados por demônios do quarto mundo do diabo. Todos os pecados são o resultado de manipulação demoníaca porque todos os pecados são demoníacos. Quero dizer, há um demônio correspondente ao pecado específico que as pessoas cometem na Terra. Quinto mundo, música, doença e pobreza. Depois de visitar o quarto reino que está causando a manipulação do pecado na Terra, viajamos para o quinto mundo. O anjo me levou para a quinta dimensão de Lúcifer. Este reino era governado por 3 demônios poderosos. Eu vi um demônio com uma perna grande. Disseram-me que seu poder e autoridade estão em sua perna. Ele é o demônio da música. Amados, para qualquer músico se tornar popular na Terra, ele tem que assinar um pacto com esse demônio. Caso contrário, ele não será conhecido. E quando ele assina um pacto, ele ganha um novo nome. Esses nomes são dados a eles depois de assinar um pacto. Esses nomes são dados a eles por esse demônio da música quando eles estão assinando pactos. E esse demônio vai garantir que seus nomes se tornem populares, e toda vez que eles lançarem novos álbuns, eles ganham novos nomes ou novos títulos. Esses músicos também recebem o conteúdo de seus álbuns de lá. O demônio da música é chamado Sankey, e muitos músicos cantam para demônios. Eles citam seus nomes em suas músicas, mas as pessoas acham que estão falando de pessoas naturais. Deixe-me informá-lo de que o estilo de se vestir desses músicos vem desse reino. O segundo demônio operando neste reino são os demônios da doença. Uma vez que a doença vem, tudo fica paralisado na vida de um homem. A doença é usada como uma arma por esses demônios contra os cristãos. Então me foi mostrado o último demônio governando o quinto mundo do diabo. Ele estava sentado em um trono, mas atrás de seu trono havia uma árvore com muitos galhos, e esses galhos tinham correntes e cadeados ao redor deles. O anjo disse: Este demônio está fazendo os humanos sofrerem. Ele é o demônio do bloqueio. O anjo disse: Primeiramente, esse demônio começa acorrentando as pessoas. Se você notar que elas ainda estão se movendo, então ele usa o cadeado. Esse demônio não vai impedi-lo de comer e se vestir. Mas toda vez que você quer romper e alcançar algo notável, é quando ele surge. Mas às vezes ele pode vir atrás do pouco que você alcançou.
Então o anjo começou a me explicar algumas verdades sobre esses demônios. Eles disseram que esse demônio não se importa com oração. Fiquei sem esperança quando ouvi o anjo dizendo isso porque, até onde eu sei, a oração é a força de um cristão. E se estamos vencendo, é por causa da oração. Como é que a oração não o afeta? Você pode tentar destruir o bloqueio em oração, não vai funcionar. Lembre-se da história de Lázaro e o homem rico. Lázaro era temente a Deus, mas era pobre. O temor do Senhor o levará ao céu. Não o tornará rico. A oração nunca destruirá a pobreza, apenas a doação combinada com uma oração pode destruir a pobreza. Enquanto você não estiver praticando os princípios da semeadura, o demônio do bloqueio garantirá que você esteja na pobreza. O princípio da bênção é a semeadura, não a oração. Em termos do demônio da pobreza, eu disse que ele não tem medo da oração. Você pode ser mais forte na oração e ser pobre. O segredo da bênção material não é a oração, mas dar combinado com a oração. Isso tem que se tornar um modo de vida. É por isso que toda vez que você quer dar a Deus, esse demônio inundará sua mente com muitos pensamentos sobre o que você pode fazer com seu dinheiro. O anjo disse que esse demônio será expulso somente após dar. Sexto mundo, bruxas. O sexto mundo do diabo é para bruxas. Este mundo é a força do diabo porque as pessoas que frequentam este mundo são humanos vivendo entre os filhos de Deus. Eles conhecem as vidas dos cristãos e seus projetos e aspirações. Essas bruxas fornecem informações aos inimigos dos crentes. A suposição sobre bruxas é que elas estrangulam pessoas à noite, elas matam pessoas e bloqueiam pessoas. Muitas vezes é difícil identificar bruxas. Você pode viver com uma bruxa por muitos anos, mas você nunca pode saber que está lidando com bruxas porque o primeiro caráter de uma bruxa é afeição. Quero dizer, amor falso. Qualquer um que já tenha encontrado uma bruxa notará sua gentileza e sociabilidade. Quando o anjo do Senhor me levou ao sexto mundo, eles disseram: Benjamim, vamos ver de onde as bruxas tiram seu poder. Quando chegamos ao sexto mundo do diabo, vi o governante do reino das bruxas. Seu trono estava dentro ou acima de um lago de chamas de fogo, mas ele não estava queimando. O anjo do Senhor me disse que aqueles que praticam bruxaria obtêm seu poder deste governante. É por isso que as bruxas não têm medo do fogo, porque seu governante se senta acima das chamas de fogo. As bruxas entram na igreja mesmo quando as pessoas estão chamando o fogo de Deus para descer. Elas entram enquanto os demônios estão fugindo. Você pode até ouvi-las chamando fogo. O anjo do Senhor me disse: A primeira coisa que este governante dá aos praticantes de bruxaria é um espírito transportador. O demônio que é chamado de espírito transportador os capacita a fazer viagens astrais. Eles deixam seus corpos para trás quando viajam no hiperespaço. Quando um bruxo deixa seu corpo, ele não sai da casa pela porta ou janelas, mas ele colocará seu rosto dentro da parede da casa. Como resultado, ele voará para longe no espaço. O anjo de Deus me disse: Devemos notar que quando uma bruxa está voando no espaço, os espíritos transportadores fizeram com que ela fosse capaz de ver além da parede e do telhado de todas as casas, exceto a dos cristãos nascidos de novo e tementes a Deus. Graças a esse espírito transportador, a parede e os telhados das casas se tornam transparentes. Portanto, quando as bruxas estão voando no espaço, elas podem ver tudo o que acontece dentro de todas as casas. É como se as pessoas estivessem dormindo do lado de fora das casas. O anjo do Senhor me disse: Quando bruxas e demônios vêm à noite para atacar os cristãos, nós manipulamos a realidade física para confundi-los. Transformamos a casa do crente em um lago de água com chamas ardentes de fogo. Portanto, eles não podem fazer nada, eles vão embora em confusão. É por isso que quando eles vêm de dia para verificar, em vez de ver o lago de água, eles viriam tudo normal e ficariam ainda mais confusos. Eles não podem ver você à noite, é por isso que eles virão para verificar de dia. O segundo poder dado aos praticantes de bruxaria é a habilidade de usar um rosto e identidade falsos para esconder sua verdadeira identidade porque eles têm medo do poder da visão e do sonho que o Senhor deu a seus filhos. Eles podem usar a aparência de outra pessoa ou a aparência de um animal.
Você pode estar sonhando que está lutando contra animais, mas esses animais são apenas máscaras de bruxas, caso você esteja lutando e derrotando-os. Caso você esteja dominando esses animais em sonhos, você notará que essa bruxa ficará brava com você durante o dia, mas caso essas bruxas estejam derrotando você à noite, você notará que elas são mais gentis com você. O terceiro poder dado às bruxas é o poder da bilocação, a capacidade de estar em dois lugares diferentes ao mesmo tempo. O espírito transportador também permite que bruxas e bruxos modifiquem ou mudem sua idade e aparência à noite. Um jovem durante o dia pode se tornar um adulto à noite e ter filhos. Existem crianças que são bruxas, mas à noite são adultas e ocupam grandes posições no mundo das bruxas. Essas crianças têm a característica de adultos durante o dia. Elas não respeitam ninguém nem temem ninguém porque são grandes pessoas à noite, mas sua saúde é medíocre. Elas também são velhas que se transformam em jovens à noite. A outra habilidade dada às bruxas é a comunicação através dos dedos das mãos e dos pés. Toda vez que as pessoas estão falando sobre suas ambições e aspirações, essas bruxas começam a tocar seus dedos e se comportam de forma desconfortável. Elas podem gravar sua conversa com elas e até mesmo conectá-las ao seu reino. Quando as bruxas se encontram pela primeira vez, elas se reconhecem. Quando uma nova bruxa se muda para sua vizinhança, ela seria recebida pelas bruxas de sua rua e da vizinhança e se juntaria à irmandade de sua área durante a noite. Na verdade, há uma administração paralela de bruxas na noite, governando cada cidade e país do mundo. Elas são bruxas que são pobres durante o dia, mas são elevadas em autoridade à noite e são ricas. Durante a viagem astral, há leis que as bruxas devem manter para evitar perturbações. Elas não devem tocar ou roubar coisas materiais. Elas não devem estar fora do corpo além da luz do dia. Caso contrário, os espíritos transportadores fariam com que seus corpos que foram deixados em seus quartos se juntassem aos seus espíritos que estão fora de seus corpos. Como resultado, elas cairiam. É por isso que ouvimos histórias de bruxas caindo. É porque o corpo que foi deixado no quarto se juntou e se reuniu com a alma que estava fora do corpo. O primeiro departamento da bruxaria é o de um mecânico. Você pode se perguntar qual é a importância do mecânico no mundo astral. Na verdade, no mundo espiritual das bruxas, existem aeronaves e veículos, mas as aeronaves das bruxas são diferentes dos aviões que temos no mundo físico, particularmente em termos de velocidade. As aeronaves invisíveis das bruxas voam na velocidade da luz ou na velocidade do pensamento. Você deve entender que uma bruxa pode viajar da África para a América e voltar em minutos. Na verdade, as bruxas que estão na bruxaria internacional viajam por todo o mundo para enfeitiçar e lançar feitiços nas pessoas. É por isso que elas precisam de aeronaves e aviões. Mas aeronaves astrais e carros de bruxas viajam usando trajetórias específicas e estabelecidas e são guiadas para seus destinos pelas estrelas. É quando uma aeronave astral voa sobre igrejas e casas de cristãos que eles ficam sob fogo. Quando um plano astral voa sobre uma igreja, é provável que seja atingido pelo fogo porque igrejas e casas de filhos de Deus são onde a oração sobe para o céu. Essas são trajetórias pelas quais a oração vai para o céu. Casas de filhos de Deus também são lugares onde a oração vai para o céu. É uma trajetória de oração. Sempre que aeronaves místicas voam sobre essas trajetórias de oração, elas são atacadas e quebram. Alguns desses aviões são destruídos por anjos da guarda que guardam os filhos de Deus. Portanto, há bruxas cuja tarefa e dever é consertar aeronaves e carros astrais. Mas deixe-me informá-lo de que esses carros e aeronaves astrais são, na maioria das vezes, brinquedos durante o dia. Eles são apenas pequenos itens como brinquedos, mas à noite esses pequenos itens e artigos se tornam carros e aviões. Bruxas que são mecânicas não matam pessoas em sua família ou ambiente. Elas são designadas para atrapalhar a vida das pessoas. Elas são designadas para bloquear a vida das pessoas. Você pode ter uma bruxa na família. Ela pode não estar matando pessoas, mas você notará que ninguém conseguiu na família. As mulheres não se casam, os homens não estão conseguindo empregos. Bruxas que são mecânicas à noite são sujas durante o dia. Há bruxas que nem sempre são sujas porque são mecânicas. O segundo departamento da bruxaria é o dos motoristas e pilotos.
São bruxos que dirigem aeronaves astrais e carros astrais à noite. A maioria dos pilotos e motoristas no mundo da bruxaria são crianças. Quando uma criança é iniciada na bruxaria, eles a treinam para ser motorista ou piloto. É por isso que é difícil para essas crianças abandonarem a bruxaria. E a tarefa desses pilotos durante o dia é espalhar a bruxaria entre as crianças. O terceiro departamento de bruxas é composto por chefes. Elas são bruxas cuja tarefa e dever à noite é cozinhar carne humana e carne para outras bruxas. A reunião de bruxaria é sempre como uma celebração. Elas dançam. Elas comem carne humana e fazem sexo-orgia. Essas chefes astrais têm um dever durante o dia. Seu primeiro trabalho é fazer as pessoas comerem comida humana durante o dia. A maioria das pessoas que vivem na Terra já comeu carne humana. Essas bruxas foram capacitadas para transformar carne humana em carne animal e peixe. O propósito de comer comida humana é mudar as condições do coração das pessoas. O segundo trabalho desses chefes é destruir aparelhos eletrônicos em suas casas e fazer com que eles destruam vidas humanas. O último departamento das bruxas é o departamento de feitiçaria e lançamento de feitiços. Elas são criminosas, são mortais e estão cheias de orgulho porque pensam que humanos comuns são inferiores a elas. Devemos entender que quando as bruxas paralisam e estrangulam pessoas à noite, elas não estão necessariamente na casa da vítima. Elas podem estar localizadas bem longe e ainda assim serem capazes de cometer o ato de assassinato. Os anjos me disseram que há maneiras de reconhecer bruxas. Bruxas são nossas informantes do mundo escuro. Elas têm a tendência de serem curiosas sobre pequenos detalhes sobre a vida das pessoas. Elas querem estar cientes das coisas que acontecem na vida das pessoas e dos detalhes. Elas têm o espírito de controle. O segundo sinal é este: antes que uma bruxa venha estrangulá-lo à noite, ela viria primeiro para testar seu espírito durante o dia. Ela tem que testar, determinar e estabelecer se você é um espírito fraco ou forte. Se você descobrir que é um espírito fraco, ela tentará controlá-lo durante o dia antes de vir estrangulá-lo à noite. Muitas vezes, quando as bruxas não conseguem dominá-lo à noite, elas o odiarão durante o dia. A atividade de bruxaria começa à meia-noite quando os demônios vêm acordá-los para o voo para o espaço. A promoção no mundo das bruxas é por meio de sacrifícios humanos. Eles sempre pedem a essas pessoas que sacrifiquem pessoas queridas para eles, como seus pais e mães. Sétimo mundo, o berçário. Então deixamos o sexto mundo do diabo. Quando chegamos ao sétimo mundo de Lúcifer, vi homens e mulheres. Esses homens e mulheres estavam grávidos e amamentando. Senti frio e medo. Perguntei ao anjo: como é que os homens podem engravidar e amamentar neste reino? Os anjos do Senhor riram. Eles me disseram: estes não são humanos. Estes são demônios. Eles são guarda-costas de Lúcifer. Eles vêm à Terra para se divertir e dormir com homens e mulheres em sonhos. Como resultado, eles engravidam. Demônios visitam a Terra todas as noites e molestam homens e mulheres em sonhos. Muitas pessoas acordam cansadas por causa desses molestamentos. O que se seguirá é que essas vítimas começarão a se ver fazendo sexo em sonhos. Quando um demônio masculino molesta uma mulher na Terra, esse demônio masculino assumirá a responsabilidade de carregar essa gravidez no mundo espiritual, mas a vítima humana ainda sentirá o efeito dessa gravidez. Esses demônios carregarão a gravidez e darão à luz uma criança híbrida. Essas crianças não passarão a maior parte de suas vidas no sétimo reino de Lúcifer porque são parte demônio e parte humanas. Elas seriam levadas para o segundo mundo do diabo, o reino do Dr. Solomon. Eu disse que médicos e bruxas nativos vêm a este mundo. O demônio Dr. Solomon distribuirá essas crianças para médicos nativos que as darão para mulheres que estão em busca de crianças. O anjo do Senhor disse: há um nível no casamento espiritual em que o parceiro espiritual começará a aparecer fisicamente. Um demônio feminino pode transformar uma vítima masculina em uma mulher no mundo espiritual. Como resultado, o homem começará a se comportar como uma mulher. Então o anjo do Senhor me levou ao trono do diabo. Fiquei surpreso ao vê-lo sentado em um trono feito de ossos humanos, e ele tinha correntes nos pés.
Não havia glória alguma. Perguntei ao anjo do Senhor: por que o diabo tem correntes nos pés? É você quem o amarrou. O anjo disse: Benjamim, não somos fortes o suficiente para amarrar o diabo dessa forma. Foi o Senhor Jesus Cristo, quando morreu na cruz, que neutralizou e amarrou o diabo dessa forma. O diabo foi despojado de seu poder na cruz. Está escrito em Colossenses 2, 14, 15, riscando a cédula que era contra nós nas suas ordenanças, a qual nos era contrária, e a removeu do meio de nós, cravando-a na cruz. E, despojando os principados e as potestades, os expôs publicamente, triunfando sobre eles na cruz.